Fala galera, que fala com vocês aqui é o professor Ronan e nessa aula de hoje nós iremos falar aí sobre a conquista e a colonização espanhola na América, galera. Pessoal, a gente vai relembrar aqui, vai falar sobre os povos incas e astecas, né? Eles possuíam ouro, prata, pedras preciosas. Só que para a mentalidade europeia da época, daquele período, não era anormal, não era estranho um povo fazer guerra para tomar a riqueza dos outros povos, tá? Então, pois foi exatamente isso que os europeus fizeram. Então, para poder tomar o ouro, para poder tomar essa prata, os espanhóis declararam guerra aos impérios Inca e os astecas. Então, eles trouxeram soldados e atacaram as cidades dos índios, né? Bombardearam, incendiaram, mataram, trouxeram cães raivosos, destruíram, roubaram. E é isso que a gente vai começar a ver nessa aula de agora. Bom, pessoal, a gente vai começar falando aqui da conquista asteca, mas aqui é importante a gente ver que nós temos ali uma pirâmide asteca. As pirâmides astecas, pessoal, eram usadas aí como templos religiosos. E ali nós estamos vendo um sacrifício para os deuses, que era comum os astecas fazerem isso. Eles deitavam ali a pessoa que ia ser sacrificada naquela cama de pedra e ali eles arrancavam o coração da pessoa e levantavam ainda o coração pulsando, né? Era uma forma aí de fazer sacrifícios, ok? Bom, galera, então a gente vai começar falando da conquista das terras astecas. Bom, os espanhóis, pessoal, eles mandaram aqui para a América Central barra Norte ali, para o povo asteca, um colonizador espanhol chamado de Hernán Cortés. Então, pessoal, o Hernán Cortés, ele foi um desses oficiais espanhóis e aí ele veio com essa missão de dominar e conquistar essas terras dos astecas. Então, pessoal, ele chegou onde hoje é o México com 508 soldados, 16 cavalos e 14 canhões. Então vamos prestar atenção ali, ó, nesses 16 cavalos que a gente vai falar um pouco mais sobre eles ali à frente, ok? Bom, essa aqui, pessoal, era uma indígena que vivia aqui próximo ao povo asteca, chamada de Malinche. Então, o que que o Cortés fez? Pessoal, o Cortés ele começou antes de chegar e atacar, como normalmente as pessoas faziam. Cortés estudou um pouco de história, de geografia, para poder conhecer o seu inimigo. Então, pessoal, ele passou a viver de forma matrimonial com essa jovem chamada de Malinche, a jovem indígena. Tá? E ela, pessoal, passou a contar os segredos dos astecas. Segredos não, né? Começou a contar as características do povo asteca. Quem eram os povos aliados dos astecas, quem eram os povos inimigos dos astecas, quais os tipos de armas que os astecas possuíam, quais eram os pontos fracos dos astecas. Esse tipo de informação Malinche foi passando aí para Hernán Cortés. Então, pessoal, Hernán Cortés, ele foi usar os povos aí inimigos dos astecas para poder ajudá-lo, né, a atacar os astecas. Foi quando, galera? Ele atacou e sequestrou, né, o líder, o imperador dos astecas, que era um cara chamado aí de Montezuma. Lembrando que essa imagem não é do Montezuma original, é de um jogo aí de videogame, mas é porque faz menção aí a história aí dos astecas, né? Então, como eu não achei a imagem do Montezuma, eu coloquei aí para facilitar o entendimento de vocês. Então, pessoal, o Montezuma era imperador asteca. O que que acontece? Quando o Montezuma viu Cortés, antes de tudo, antes dele ser sequestrado, ele achou que Cortés era um deus asteca. Mas por que que ele confundiu Cortés com um deus asteca? Entra aquela história ali dos 16 cavalos. Quando Cortés chegou, ele veio a cavalo, ele veio galopando. Os astecas não conheciam o cavalo. Pessoal, o cavalo não é um animal típico da América. Ele foi trazido lá pelos europeus. Então, o Montezuma achou que o homem e o cavalo eram uma coisa só. E aí, pessoal, quando você está diante de um deus, para quem aí é religioso, normalmente você tenta agradar esse deus. E foi o que o Montezuma fez. As formas é fazendo festas, sacrifícios, dando presentes, enfim. Montezuma, no caso, deu presentes a Hernán Cortés. Mas como eu falei, não demorou muito. O Hernán Cortés
ele prendeu, aprisionou aí o Montezuma, o imperador asteca, e passou a exigir que pagassem aí uma espécie, né, para poder liberar o Montezuma, eles tinham que pagar para poder soltá-lo, né? Então ele passou a tomar objeto de ouro aí dos astecas, tá? Só que quando Cortés prometeu liberar Montezuma, eles fizeram uma festa para celebrar. E essa festa, pessoal, tudo estava correndo bem, tudo estava tranquilo, os astecas estavam dançando, saudando, homenageando aí os visitantes, até que o Hernán Cortés deu a ordem dos espanhóis levantarem e matar todo mundo. E foi isso que eles fizeram, pessoal. Os espanhóis levantaram, como vocês estão vendo aí na imagem, e atiraram contra o povo asteca. Esse episódio, pessoal, ficou conhecido aí como Noite Triste, ok? Então, a Noite Triste foi esse episódio aí onde os astecas estavam dançando desarmados em uma festa para os espanhóis, onde eles iam receber seu imperador de volta, o Montezuma, mas eles acabaram sendo massacrados. Pessoal, acredita-se que Montezuma nem chegou a ficar preso, né? Depois que Cortés aprisionou, ele já matou o Montezuma, que ele nunca teve a intenção de liberá-lo. Então, pessoal, o Hernán Cortés colocou fim aí ao Império Azteca no ano de 1521. Agora, pessoal, a gente vai ver algumas semelhanças na conquista do povo Inca. O Império Inca, pessoal, ficava na América do Sul, bem ali nas Cordilheiras dos Andes. Então, quem veio a mando dos espanhóis aí para conquistar o Império Inca foi outro espanhol chamado de Francisco Pizarro. Então veio lá Francisco Pizarro, pessoal, mas a caravana de Francisco Pizarro não foi tão glamurosa como a de Hernán Cortés anos antes, né? 11 anos antes, porque o Império Azteca foi conquistado em 1521. Pizarro pisa na América em 1532, também era espanhol, tá? Então, enquanto o outro veio com pouco mais de 500 homens, Francisco Pizarro veio com 180 homens, porém o povo Inca era o maior império da América, então ele veio com menos homens para enfrentar um império maior do que o Império Azteca. Então, ele invadiu a terra dos Incas no ano de 1532. E aí, pessoal, ele aqui se assemelha com a história azteca. Ele encontrou o imperador Inca, né, que era chamado de Atahualpa, e aí ele prendeu o imperador Inca. Aí está o Atahualpa, galera. Então, o Francisco Pizarro, como a gente falou, ele prendeu o imperador Inca e saiu atacando os Incas de surpresa. Só que os Incas, pessoal, eles já tinham mais cidades, como eu falei, já eram mais numerosos. Então, a resistência dos Incas demorou mais, ok? Então, ele também, pessoal, fez esse estudo da geografia e da história. Então ele conheceu os povos inimigos dos Incas para poder ajudar esse povo Inca aí, para poder ajudar os espanhóis a conquistar os Incas, né? E conquistaram aí, no caso, a cidade de Cusco. Só que Francisco Pizarro, pessoal, ele acabou montando uma base militar, tá? Uma base que ele acabou virando uma cidade. Foi numa praça que é essa aí que a gente está vendo, que ficou conhecida aí como Ciudad de los Reyes. Então, pessoal, a Ciudad de los Reyes foi construída, né, por Francisco Pizarro, que fica, né, que é essa praça aí, essas construções antigas, que hoje, pessoal, olha que curioso, é a capital do Peru. É a cidade de Lima. E assim, pessoal, como as nossas cidades interioranas, né? A cidade de Lima, ela se desenvolveu igual, né? Em torno de uma praça. Porque a gente conheceu, para estudar um pouco da sociologia, a gente vai ver que de um lado, pessoal, nas praças da cidade do interior, que não é bem diferente daqui, temos a igreja e do outro lado, de frente à igreja, nós temos normalmente uma prefeitura, né? O que mostra aí os dois poderes das cidades, né? Os dois poderes locais. E aí nós temos em volta da praça o comércio, né, que mostra ali outro poder que são os, né, empresários. E aí, pessoal, em volta dessa praça começam a ter as casas. Então, quanto mais próximo
das praças você mora, mais valorizada é a sua casa, mais rico você é, uma zona mais nobre, né? Então não foi diferente. A cidade de Los Reyes, que seria a cidade dos reis, né, a tradução, foi criada pelos espanhóis, então ela cresceu em torno dessa praça aí, ó. Quanto mais próxima à praça, né, você morasse, maior era seu prestígio social, era tido aí como rico na sociedade, ok? Bom, pessoal, esse aqui é outro imperador Inca, chamado de Manco Inca. Então, pessoal, os Incas nunca se deram por vencidos e eles continuaram lutando aí contra o imperador, contra a força espanhola, tá? Então, ó, o Manco Inca assumiu aí essa liderança na luta contra os espanhóis. E, pessoal, essa luta só se findou, como a gente estudou lá no início, quando a gente falou sobre independência lá na América Espanhola, tem uma aula gravada aí, foi quando Tupac Amaru, né, foi morto, onde hoje, né, é a cidade de Lima, no Peru, ó. Lutaram até o ano de 1572. Essa resistência inca, galera, durou aí, ó, 40 anos. E aí, então eles perderam mesmo quando Tupac Amaru foi o último líder da resistência inca, acabou perdendo e sendo decapitado. Tem uma imagem dele, pessoal, que mostra amarraram cordas nos seus braços, né, uma corda em cada braço, uma corda em cada perna, né, nos pés, cortaram a cabeça dele e arrancaram os braços e as pernas dele. Então ele foi aí todo estripado, ok? Bom, mas algumas razões, é importante a gente ter isso em mente, alguns foram os fatores que fizeram com que os espanhóis vencessem os nativos, os ameríndios, mesmo eles sendo minorias, tá, pessoal? Então vamos ver quais são essas razões que favoreceram aí aos espanhóis. Bom, galera, um deles é a superioridade bélica, como a gente está vendo aí. Então, galera, no caso dos espanhóis, apesar deles estarem em um número menor, eles tinham um poder bélico maior, o poder de força. Observem aí, ó, que eles tinham canhões atirando, e observe os escudos ali, provavelmente dos astecas, que era de madeira, a espada era de pau. Então isso facilitou muito a vitória aí, ó, dos espanhóis. Eles também, pessoal, além disso, contavam com o cavalo, que eram animais que os astecas e os incas desconheciam, ok? Outra, galera, foram as doenças trazidas pelos europeus, porque não tinham as vacinas como a gente está vendo aí, ó. Sarampo, varíola e gripe são doenças virais, tá? Então essas doenças aí mataram mais do que arma de fogo, né? Para vocês terem uma ideia, pessoal, o sucessor de Montezuma lá no Império Azteca foi uma dessas vítimas aí, ó. Ele reinou apenas por 80 dias e acabou morrendo de varíola. Outro, galera, fator que contribuiu para a vitória espanhola aí, ó, foi a insatisfação dos outros povos, né? Os povos inimigos, tanto dos astecas quanto dos incas. Então, esses povos inimigos aí, eles acabaram ajudando os espanhóis nessas lutas aí contra tanto os astecas contra os incas, ok? Bom, os espanhóis, pessoal, eles também, como a gente falou, ele estudou a história e a geografia. Então, os espanhóis, eles sabiam muito mais sobre os astecas e os incas do que astecas e incas sabiam aí sobre os espanhóis. Então, esse conhecimento do inimigo facilitou muito aí para os espanhóis. Bom, galera, nesse período, ó, nos primeiros 250 anos de colonização espanhola, a principal atividade econômica aí era a mineração. Eles saíam buscando aí principalmente prata, ok? Então era mineração e também tinha a questão agrícola. Bom, nós temos, pessoal, alguns meios de trabalho implantado pelos espanhóis aqui na América. Um deles, ó, é a encomenda, né? A encomenda, pessoal, foi imposta no início da colonização, tá? Um comandante militar espanhol, né, se declarava proprietário de uma grande área, por exemplo. Aí os índios, como a gente está vendo aí o índio, né, os índios da região, eles passavam a pagar impostos a esse dominador espanhol.
Então o pagamento podia ser feito, galera, com produtos, que os mais cultivados, né, eram milhos, o próprio tecido, podia ser pagar em pratas, podia pagar em ouro, ou com trabalho gratuito, né, por alguns dias aí do ano. Então, assim, eles acabavam trabalhando nas terras ou nas minas. Então, pessoal, o colono, como a gente falou, né, o espanhol, ele dava esse direito aí, ele tinha esse direito de explorar o trabalho dos índios nas minas e também nas plantações. É a encomienda. Então, ele podia escravizar esse povo nativo, esse povo ameríndio. Bom, ainda na encomenda, galera, em troca, esse colono, ele tinha que dar assistência material e religiosa. Então, os espanhóis permitiam, né, os colonos a escravizar os índios, só que em troca, pessoal, esses colonos tinham que dar aí, ó, assistência material e assistência religiosa. Mas olha que ironia, galera, muitos desses índios foram escravizados, morreram de tanto trabalhar e não sabiam nem ler, nem rezar e nem orar, né? Então eles não recebiam essa assistência aí. Eles morriam de maus tratos, ok? Outro pessoal, forma de trabalho que tinham aí da América Espanhola era chamada de mita. Então, pessoal, a mita, né, também, né, como era chamada de mita, era outro tipo de trabalho servil, tá? Então os espanhóis chegavam, por exemplo, numa aldeia indígena e sorteavam ali alguns rapazes, por exemplo. Então esses índios eram forçados a ir morar em outro lugar, que não ali, para poder trabalhar, né, para trabalhar pesado aí durante alguns anos, numa espécie de mina, numa fazenda, tá? Então ele recebia até que alguns, até recebia algum salário, galera, mas eles não podiam escolher o tipo de trabalho. Então, depois de um prazo determinado, eles podiam retornar à aldeia natal, para sua casa. Muitos índios não voltavam, né? Porque simplesmente eles tinham morrido, né, de tanto trabalhar na exaustão, ou eles contraíam dívidas, pegavam dinheiro emprestado com os patrões, aquelas dívidas infindáveis, e eles não conseguiam pagar e acabavam que eles não conseguiam voltar. Ficavam meio ali que escravizados, tá? Então, eram alguns trabalhos obrigatórios que os membros dessas aldeias tinham que prestar para os espanhóis aí, ó, em torno de 4 meses por ano, no mínimo. Então, ó, eles recebiam cerca do salário dele, era cerca de um terço do salário de um trabalhador livre, ok? Então, o salário, ele até recebia um salário, como a gente falou, mas era muito baixo. Bom, galera, a mineração na América Espanhola era praticada em alguns lugares específicos. A região que mais trouxeram lucro aí para eles, né, para os espanhóis, foi a região de Potosí, que fica na Bolívia, e a região de Zacatecas, que fica no México. Essas aí foram as duas zonas que mais deram pratas aí para os espanhóis. Então, pessoal, quem minerava, como a gente já viu aí na imagem anterior, eram os índios. E como a gente já falou também, muitos acabaram morrendo aí dentro dessas minas. Bom, galera, com o declínio da mineração, ou seja, não se achava mais tanto material assim para minerar, eles acabaram fazendo aí o uso da agricultura e da pecuária, né, da agropecuária. Então houve essa mudança aí, tá? Eles não que eles deixaram a mina de lado, eles agregaram aí a agropecuária. E o sistema plantado por eles, pessoal, é que vocês gostam tanto na geografia, chamado de plantation. Então, pessoal, o que é o plantation? É quando você usa o seu território, a sua fazenda, as suas plantações, para plantar algo que não é destinado ao seu povo, e sim para o mercado externo. É como você plantasse arroz, não para dar arroz para as cidades aqui locais, e sim você planta arroz para vender para fora, para outros países até. Então essas fazendas de plantações destinadas ao mercado externo eram chamados de plantation, ok? E aí, pessoal, os principais produtos cultivados pelos ameríndios era o cacau lá na Venezuela, que era a matéria-prima, né, que é a matéria-prima para o chocolate. Também, pessoal, tinha a cana-de-açúcar e o tabaco,
né, que era cultivado principalmente naquelas ilhas da América Central, onde hoje fica Cuba e Santo Domingo. Então, pessoal, começou a ter aí um aumento do número de escravos. Os espanhóis, eles não trouxeram tantos escravos assim quanto trouxeram, por exemplo, a América Portuguesa. Porém, o maior número de escravos, pessoal, que eles levaram foram justamente para essas ilhas aí da América Central. Se você observar até hoje, existe essa característica, né, étnica. Quando você olha os países aqui da América, nossos países vizinhos, a característica deles são mais de índios. Mas se você observar os países da América Central, Cuba, Santo Domingo, você observa que tem mais negros. Por quê? Porque naqueles setores foram levados mais escravos africanos do que na América Espanhola como um todo. Então houve esse aumento do número de escravos africanos aí. Bom, galera, havia lá agora uma única forma, né, de regramento de comércio no mundo todo, tá? Então, o que que eles fizeram, pessoal? Os espanhóis, para poderem, né, controlar melhor essa o comércio, né, entre o continente, eles fizeram algumas criações, como por exemplo nós estamos vendo aí a casa de contratação, que ficava, galera, que fica, né, ficava em Sevilha, que era uma cidade portuária, né, lá na Espanha. Então, pessoal, os navios que faziam comércio entre a Espanha e a América agora só podiam sair ou entrar de um único porto, que era justamente esse de Sevilha. E já na América, galera, aqui na América, os únicos portos autorizados a comercializar com a Espanha eram Havana, capital de Cuba, né? Vera Cruz, que era um porto que ficava no México, Cartagena, que fica uma cidade turística na Colômbia, e o Porto Belo, que fica no Panamá, tá? Então, por meio dessa política mercantilista, pessoal, que visava aumentar o poder e a riqueza da monarquia espanhola, a Espanha obtinha aí lucros extraordinários. Então, a função aí dessa casa de contratação, galera, era justamente aí controlar o comércio e a navegação entre a Espanha, para a Espanha crescer cada vez mais economicamente, ok? Bom, galera, havia também o que eles usavam para navegar pelos mares aí do Oceano Atlântico, principalmente, era o sistema de frotas e galeões. Ou seja, galera, nós estamos falando em uma época de muita pirataria. Para quem assistiu filmes de piratas, como por exemplo Piratas do Caribe, os navios piratas apareciam e acabavam roubando as riquezas desses navios aí. Muitos piratas, pessoal, eram chamados de corsários, eles eram financiados, né, por países. Então, por exemplo, a rainha da Inglaterra, a rainha da Inglaterra, Elizabeth I, ela financiava corsários para poder roubar navios pelos mares aí e levar a riqueza para ela, né? Então, o que que eles fizeram para evitar isso aí, ó? Eles viajavam juntos, vários navios juntos, que era para poder se defender aí desses piratas, tá? E os galeões, pessoal, eram aqueles navios que acompanhavam a frota, só que a função deles era armar, né? Era defender dando tiro. Então eles eram cheios de canhões. Caso visse aí navios piratas se aproximar, eles atiravam, ok? Bom, galera, aqui a gente vai entrar um pouco da divisão do que foi a América Espanhola. Eles dividiram o território, pessoal, ou seja, tirando essa parte verde clara aí, pessoal, porque aqui nós temos a América Portuguesa, que equivale ao Brasil, a América Inglesa ali, que equivale à Inglaterra, né, que é os Estados Unidos. Então, eles dividiram a região em vice-reinos e em capitanias gerais, ok? Então, quem fez essa divisão foram o Conselho lá das Índias. Então, ó, eles faziam a lei, cuidavam da justiça, nomeavam os funcionários para as colônias. Então, ó, eles criaram 4 vice-reinos, que eu vou mostrar para vocês melhor no próximo mapa. Mas, ó, a gente já pode ver aqui no fundo do nosso mapa, essa parte amarela ali, ó, é o vice-reino do Rio Prata. Acima, aquela parte roxa ali, ó, vice-reino do Peru. Né? E aí, ó, o vermelho ali, ó, o vice-reino da Nova Granada. E onde está o México ali, ó, o vice-reino da Nova Espanha. Então, são os 4 vice-reinos, ó, da Nova Espanha, que fica ali onde está o México. O vice-reino do Peru, onde está uma seta vermelha apontando para ele. O vice-reino de Nova Granada, que fica acima do Peru. E o vice-reino do Rio Prata, ali onde fica Argentina, Uruguai, Paraguai, enfim. Observe aí o mesmo mapa para
vocês terem aí a mesma noção. Bom, pessoal, ao lado ali, por exemplo, do vice-reino do Rio Prata, aquele amarelo aqui ao sul, nós temos uma parte roxa lateral escrita ali, ó, Capitania Geral do Chile. Onde hoje está Cuba, ali em cima daquele verde escuro, pessoal, nós temos ali, ó, Capitania Geral de Cuba. E o marronzinho ali, ó, Capitania Geral de Guatemala. O que seria isso, pessoal? Eram essas capitanias gerais, enquanto os vice-reinos é onde tudo acontecia, as pessoas desenvolviam a cidade, né, o trabalho, enfim, as capitanias gerais ela tinha uma outra pegada. A função de uma capitania geral era defender era defender militarmente a América Espanhola, né, para que não houvessem países europeus invadindo e pegando as riquezas sem que os espanhóis soubessem, ok? Então as capitanias gerais aí, ó, nós temos a de Cuba, a de Guatemala, a da Venezuela e o do Chile, né? E todas elas, pessoal, tinham essas posições estratégicas, a função era militar, né? Ver a aproximação de invasores, atacar e defender toda aí a América Espanhola. Bom, então, pessoal, para a gente concluir a nossa aula sobre a colonização, vamos falar um pouco aí da estrutura social, né, da América Espanhola. Bom, no topo da nossa pirâmide social, pessoal, nós temos aí os chapetones. Quem são os chapetones, pessoal? Os chapetones são os espanhóis que nasceram aqui na América Espanhola. Então eles... Não, desculpa, eles eram os brancos que nasceram na Espanha, perdão. Então eles eram os brancos que nasceram lá na Espanha, ok? Então, assim, a característica deles era ter o maior privilégio nas colônias. Eles é que tinham o maior status. Então a função... Pessoal, o status deles aqui eram por ser europeus, ok? Exerciam aqui as altas funções nas colônias. Os maiores cargos aí eram os deles. Bom, aí, pessoal, nós temos os filhos desses colonos, né? Ou seja, os filhos desses espanhóis, que nasceram já aqui na metrópole. Então, esses eram chamados de crioulos. Então, pessoal, quem eram os crioulos? Eram os brancos que nasceram aqui na América Espanhola. Então, pessoal, qual é a diferença dos crioulos para os chapetones? Então, assim, eles eram tão ricos, pessoal, quanto os chapetones. Só que aqui a diferença é o status, porque os chapetones, pessoal, eram europeus, os crioulos não. E aí, galera, os chapetones tratavam os crioulos já com essa forma pejorativa, né? Olha, você é inferior, eu sou espanhol, eu sou europeu, você não é. Então, por isso que hoje na nossa sociedade, crioulos até deixaram de ser brancos e passaram a ser negros. Quando você chama uma pessoa de crioula, você está cometendo a injúria racial. Você está tratando uma pessoa negra de forma pejorativa. Mas por que crioulos de brancos nascidos na América tornaram-se negros aqui no Brasil? É porque na América Espanhola, nesse período, o ser inferior era quem nascia na América. E já no Brasil, da nossa história, o ser inferior sempre foi o negro, né? Por conta de aqui a escravidão não foi tanto a indígena, foi a negra, né? Então aqui vieram muito mais negros do que para toda a América Espanhola. Por isso que houve essa mudança aí do termo. Mas crioulos aqui, pessoal, eram os brancos nascidos na América, ou seja, eram filhos lá dos europeus. Eles também eram ricos, eram os proprietários rurais e eles dominavam economicamente. É claro, politicamente, quem mandava eram os chapetones, eles pegavam os melhores cargos. Porém, os crioulos não eram pobres, não. Abaixo dos crioulos, pessoal, nós temos aí os mestiços. Então, quem são os mestiços, pessoal? Mestiço, esse termo quer dizer mistura. Então, eram os filhos aí dos crioulos ou dos chapetones com as ameríndias, com as nativas, tá? Então, assim, eles ocupavam as funções intermediárias. Eles não pegavam os melhores cargos, mas aqueles cargos bons que sobravam acabavam aí com os mestiços. Abaixo, pessoal, nós temos
Os escravos, como a gente já falou aqui, ó, eles não eram tão numerosos como foi aqui no Brasil, ok? Então, a origem deles eram africanas, eles existiam sim, mas não tão numerosos. Porque a grande mão de obra da América Espanhola foi a mão de obra indígena, que ali sim eram mais numerosos. Tá? Então, pessoal, como a gente já viu, os índios trabalhavam aí na agricultura e na mineração, galera. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado, né? Não esqueça de dar um like no canal, né? E de se inscreverem também. Forte abraço a todos, até a próxima aula.